Durante décadas, a creatina ficou conhecida como suplemento de academia, músculos, força, hipertrofia. Mas nos últimos anos, uma pergunta começou a chamar a atenção dos cientistas: e se a creatina também ajudasse o cérebro? Porque existe um detalhe que muita gente desconhece: o cérebro consome cerca de 20% de toda a energia do corpo. E quando você passa horas concentrado, estressado, mentalmente cansado, ou dorme mal, seus neurônios entram em verdadeiro estado de exaustão energética. É exatamente aí que a creatina entra. E talvez o mais surpreendente seja isso: os estudos mais interessantes sobre creatina podem não estar acontecendo na academia, mas dentro do cérebro humano. A creatina é um dos suplementos mais estudados do mundo. Nosso corpo produz naturalmente essa substância no fígado, rins e pâncreas. Ela também está presente em carnes e peixes. Mas existe um problema: a quantidade que produzimos normalmente não parece ser suficiente para atingir níveis ideais. E é por isso que a suplementação se tornou tão popular. Só que existe uma coisa importante: creatina não é energia. Ela ajuda o corpo a reciclar energia. Mais especificamente, a ATP, a principal moeda energética das células. É como uma bateria de reserva. E isso vale não apenas para músculos, mas também para o cérebro. Quando pensamos em fadiga, normalmente pensamos no corpo. Mas o cérebro também se cansa. E muito. Privação de sono, estresse constante, sobrecarga mental, falta de descanso. Tudo isso aumenta a demanda energética cerebral. E alguns pesquisadores começaram a perceber algo curioso: talvez a creatina pudesse ajudar justamente nesses momentos de esgotamento. Em 2024, um estudo alemão chamou atenção no mundo inteiro. Pesquisadores avaliaram pessoas que passaram mais de 20 horas sem dormir. Depois disso, os participantes receberam creatina ou placebo. O resultado? O grupo que recebeu creatina apresentou melhora em velocidade de processamento, memória de curto prazo e tempo de reação. Isso fez muita gente dizer: a creatina turbina o cérebro. Mas calma, a história não é tão simples assim. Existe um detalhe muito importante que quase ninguém comenta. Esse estudo foi pequeno, apenas 15 pessoas. Além disso, os participantes receberam uma dose extremamente alta de creatina, muito acima do recomendado para uso comum. Ou seja, a ciência ainda não concluiu que creatina transforma pessoas saudáveis em gênios mais produtivos. E isso importa, porque hoje existe uma tendência perigosa na internet: transformar resultados preliminares em promessas milagrosas. E não é isso que os estudos mostram. O que existe até agora são sinais interessantes, especialmente em situações como privação de sono, fadiga mental, envelhecimento, estresse intenso. Mas os resultados ainda são inconsistentes. Alguns estudos mostram benefício, outros não. Então, funciona ou não? A resposta mais honesta é: talvez, em contextos específicos. O cérebro precisa de energia o tempo inteiro. E em momentos de alta demanda energética, a creatina pode funcionar como suporte. Especialmente porque ela participa do sistema de fosfocreatina, uma espécie de reserva rápida de energia celular. É como se o cérebro tivesse uma bateria auxiliar para momentos críticos. Isso ajuda a explicar por que alguns estudos encontraram melhora em fadiga mental, memória, raciocínio e concentração, principalmente em pessoas cansadas. Mas existe outro ponto interessante. Os pesquisadores começaram a observar possíveis efeitos da creatina no humor e na saúde mental. Alguns estudos sugerem que baixos níveis de energia cerebral podem influenciar neurotransmissores ligados ao humor. E a creatina participa justamente da produção e uso dessa energia. Em pesquisas preliminares, pessoas com depressão que usaram creatina junto com terapia apresentaram melhora maior dos sintomas em comparação ao grupo sem suplementação. Mas atenção, isso não significa que creatina cura depressão. E ela jamais substitui tratamento médico. O mais correto é dizer que a ciência está investigando se ela pode atuar como suporte complementar em alguns casos. E honestamente, esse talvez seja o jeito mais saudável de enxergar suplementos. Não como milagres, mas como ferramentas. Talvez a parte mais interessante dessa história seja outra.
mulheres parecem ter níveis menores de creatina no corpo em comparação aos homens. E isso pode ganhar importância ao longo do envelhecimento. Pesquisadores começaram a investigar menopausa, fadiga, perda muscular, névoa mental e envelhecimento cerebral. Ainda é cedo para conclusões definitivas. Mas existe uma hipótese crescente de que a creatina possa ter um papel importante na saúde feminina ao longo da vida, especialmente depois dos 40 anos. E isso ajuda a explicar por que o assunto explodiu recentemente. Então vamos separar hype de ciência. A creatina não é um estimulante mágico, um hack cerebral, nem um atalho para a produtividade infinita. Mas ela também não é apenas um suplemento de academia. Hoje sabemos que o cérebro também usa creatina, e que ela participa diretamente da produção de energia cerebral. O problema é que a internet costuma correr mais rápido do que as evidências. A ciência ainda está tentando entender quem realmente se beneficia, quais doses fazem sentido, e em quais contextos ela pode ajudar. Mas uma coisa parece clara: a relação entre cérebro, energia e creatina é muito mais profunda do que imaginávamos há alguns anos. Talvez o mais interessante sobre a creatina não seja o músculo, mas o que ela revelou sobre o próprio cérebro humano. Porque no fim, pensar também cansa. E talvez a saúde mental tenha muito mais relação com energia do que imaginamos. Se você gosta de conteúdo sobre saúde baseada em ciência, cérebro, suplementos, envelhecimento saudável e saúde depois dos 40, se inscreve no canal. Porque aqui a ideia não é seguir hype, é entender o que a ciência realmente mostra.